Começando mais um podcast Vivendo Obra comigo, Guilherme Ribeiro. Eduardo Augusto. E hoje, nosso tema é Me formei, e agora? Essa é uma dúvida que surge muito, né, cara? Todo mundo manda essa pergunta pra gente. Cara, me formei, não sei o que eu faço agora. O que é o primeiro passo? Como que eu começo? Essa é uma série de dúvidas que surgem nesse momento. O Guilherme passou por isso quando se formou, eu passei por isso. Fiquei desempregado, tive que correr atrás de muita coisa, fui atrás de emprego e nada deu certo. E aí a gente decidiu, né, Guilherme, criar não só um podcast para falar sobre esse Me Formei Agora. Na verdade, a gente decidiu criar uma série de vídeos, se não me engano vão ser 4 vídeos, que a gente vai falar sobre como você pode realmente começar depois que você se forma. O que você pode fazer, como que você pode trabalhar, como você pode empreender, trabalhar como autônomo, ter empresa, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui de cada aula aí, que a gente vai trazer para vocês, o conteúdo de cada aula. Então é isso, nós vamos fazer uma série de vídeos, né? Uma série de áudios aí, só para quem escuta. Para quem está no Spotify, é uma série de áudios. Então, por quê? Quando se trata a gente fala muito de financiamento imobiliário, né? Mas quando vai pôr a mão na massa, surgem muitas outras dúvidas, né? O financiamento é um processo, né? É uma metodologia de negócio, né? Sim, o financiamento é um modelo de negócio que ele se adequa a qualquer coisa. A pessoa vai trabalhar com execução de casas, aí ele pode oferecer para o cliente casa financiada. Então, Isso. É mais um serviço que ele pode oferecer para o cliente. Esse é um serviço, né, que a gente ensina. Mas, ao executar esse modelo de negócio, vem outras dúvidas, que é o que a gente recebe muito, né? Sim. Eduardo, para eu trabalhar com isso, eu tenho que ter empresa ou não, né? Como que eu faço? Como que eu faço a captação de cliente? Eu costumo falar que entre a formatura, né, me formei agora, entre a formatura e o mercado de trabalho existe um abismo, né, que muita gente se perde nesse meio, vai trabalhar com Uber, vai trabalhar na padaria do pai, vai fazer qualquer outra coisa, porque ele se perde nesse abismo. Acontece muita coisa entre se formar e realmente entrar no mercado, seja buscando um emprego ou então tendo seu próprio negócio, trabalhando como autônomo. Eu acho que quando você cai no mercado de trabalho, me formei. Acho que é a mesma, acho que é mais difícil, não fala a mesma coisa. Quando a gente entra na faculdade, tipo assim, você está 100% perdido. Você não sabe nem olhar seu horário, você não sabe nem para que sala que você vai. Né? Você não sabe para que a matéria serve. Tipo assim, você vê o nome da matéria, não sabe nem o que é. Nem o que é, nem o que fala. Né? Acho que se compara um pouco a você estar saindo da escola, aí você tem que escolher o que você vai fazer. Também. Aí você está totalmente perdido, não sabe para onde que você vai, se você vai fazer exatas, humanas, biológicas, o que você vai Tem amigo arrumar. que fala, não, eu não sei se eu faço medicina ou engenharia. Fala que, né, que tem? Nada a ver uma coisa. Nada a ver. Tem gente que ainda é assim, eu não sei se eu faço engenharia civil ou elétrica. Aí tudo bem. Eu não sei se eu faço engenharia civil ou arquitetura, né? Até eu já tive, quando eu estava no colegial, eu tive essa dúvida aí que eu não sabia o que a engenharia em si fazia e o que a arquitetura fazia. Exatamente. Aí eu fui pesquisar, fui atrás, na hora que eu vi o arquiteto faz, eu falei, eu quero engenharia mesmo. Porque não nada contra os arquitetos, né? Mas simplesmente eu não me encaixava naquele perfil. Entendi. Né? E é assim. Então, quando a gente entra no mercado de trabalho, pega uma metodologia, eu aprendi financiamento, beleza. Mas aí vão vir muitas outras dúvidas. Com certeza. Uma série de dúvidas vão surgir que estão por fora do financiamento. O processo de financiamento, depois que você aprendeu a metodologia, o passo a passo, como é que funciona, acabou. Fez 5 casas, você faz 1000, né? Eu costumo falar. Mas a questão é o entorno disso, né? Até você trazer o cliente, como é que monta a empresa? Precisa montar a empresa? Não precisa? Como é que faz? E outra coisa, isso não é errado, né? Sentir isso não é errado, isso é simplesmente normal, né? Você já fala muito aí nos conteúdos,
que a gente não teve na faculdade aula de marketing, nós não teve, Empreendedorismo. Nós não tivemos aula de empreendedorismo, de direito. Eu lembro que teve um semestre, mas Foi bem, bem tipo assim, superficial. tipo, você tá fudido qualquer coisa que você for fazer errado. A aula de direito na faculdade é mais para mostrar em relação ao profissional engenheiro. As responsabilidades, as responsabilidades do engenheiro. E não responsabilidades de negócio, não responsabilidade como fazer, a mão cliente. na massa, né? Não é isso. A questão do direito voltado da engenharia é mais para você saber a sua responsabilidade em relação a uma obra, em relação a alguma coisa. E não tem relação com você e cliente, você e prestador de serviço, você e a equipe de obra, acidente de trabalho, nada disso, né? É algo mesmo sobre a profissão, não sobre o campo de batalha mesmo, o dia a dia, o que você precisa, né? Saber da parte jurídica, né? Exato. E isso, as outras coisas também. Financeiro, eu acho que teve uma aula lá, um negócio que falava um pouco sobre isso, um semestre. Mas também não aprendi nada. Até porque também tem muita matéria que quando a gente está na faculdade, você não sabe quando que você vai usar e para que você vai usar. Exato. Então você não dá a devida importância para aquilo. Você não dá muita moral para as matérias. Não dá. Aí depois, quando chega lá na frente, você fala, nossa, eu podia ter estudado mais isso daqui. E isso é em todos os aspectos aí, né? Em muitas matérias. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho memória muito ruim. Se você me falar, cara, o que você aprendeu em cálculo 1, não sei o quê, qual que é o nome do professor, que não sei o quê, não sei nada, velho. Se alguém que estudou comigo, igual o Guilherme, fez algumas matérias comigo, começar a falar e puxar a memória, aí eu vou lembrando. Mas eu tenho a memória muito fraca, muito ruim, de coisas antigas, assim. Então eu faço a menor ideia, velho. Eu costumo falar que o que eu aprendi na faculdade parece que depois de 2 anos eu esqueci tudo. A não ser o que você aplica no todo dia, né? Tipo, um exemplo. Você tem amigo que faz só projeto hidráulico. Então o cara sabe tudo do que a gente aprendeu de hidráulica e mais muito mais. Né? Outro faz estrutural, sabe muito, né? Muito mesmo. Né? Faz só planilha orçamentária. A gente teve aula de orçamento. Né? Levantamento e tudo, mas depois você fala, nossa, podia ter prestado atenção. Mas o que acontece? Depois que a pessoa se forma, ela fica perdida. Ela não sabe para onde que vai, ela não sabe o que faz agora, se ela busca emprego, se ela faz concurso, se ela vira autônomo, se ela monta uma empresa. Ela está totalmente perdida. E outra coisa. A gente passou por isso. Né? E outra coisa, você pode até saber, mas o medo que você tem nesse momento te bloqueia. Né? A gente gravou um podcast falando sobre medo. Sim. Né? O medo te bloqueia. Você fala assim, às vezes o cara sabe. Eu sei fazer financiamento, eu aprendi. Mas eu tenho tanto medo daquilo, né? Se não tiver alguém para falar assim, vai que você dá conta. Pode ir. Se precisar de qualquer coisa, você me chama. Tirar uma dúvida, alguma coisa, né? A pessoa sente... É uma das coisas que eu falo. Né? Sente insegurança, a pessoa se julga incapaz, né? E eu tenho certeza em te falar uma coisa. Se você se formou em engenharia ou em outra faculdade, cara, você é capaz de construir qualquer coisa que você se determinar a fazer. Você consegue fazer uma casa, você consegue... eu fiz estágio em um prédio. Cara, se você estudar, se você se capacitar, você consegue fazer um predinho, começar a fazer um predinho, entendeu? Busca uma referência, um parceiro, alguma coisa para você ir nesse começo, mas você é capaz. Às vezes, por exemplo, quando eu me formei, eu fui buscar emprego, eu tenho até um podcast falando sobre a minha história, eu fui buscar emprego, fiquei uns 2-3 meses buscando emprego e não arrumei nada, lá em 2015. Eu fiquei em casa mais um mês, deitado na cama, olhava para o teto, falava, como eu posso ser tão burro, como eu sou ruim, como eu não dou conta de fazer nada, e eu ficava me julgando incapaz, me julgando não dar conta de fazer nada, me comparando com outros profissionais muito mais qualificados que eu. Só que, na verdade, para mim fazer uma construção de uma casa, cara, eu não precisava de mais conhecimento. Era só aplicar o que eu tinha aprendido na faculdade e no estágio, né? Só que o medo me travava. Então, existe muito isso, né? Existe muito esse travar o medo travar a gente e não deixar a gente dar um passo, né? Então, toma cuidado, se você está se sentindo incapaz, está se sentindo com medo, se julgando que não tem o conhecimento, calma, né?
A gente fala muito em capacitação, que você tem que se capacitar, que você tem que estar aprendendo. Cara, engenharia todo dia está mudando as coisas. Tá vindo o BIM agora, já tem um tempo já que existe, mas agora que está nas licitações estão sendo exigidos BIM, né? Projetos em BIM. Então, cara, se você não adaptar o BIM, daqui a uns anos você está fora do mercado. Né? Então, assim, as tecnologias mudam muito, as coisas acontecem muito rápido na engenharia, e você tem que estudar sempre, né? Tem que ficar ligado. Só que o conhecimento que você tem hoje, é possível você ganhar dinheiro com o seu diploma. É possível. Você tem que saber o que você pode fazer. Às vezes a gente tem assim, tem o sentimento de que eu tenho que fazer algo tipo fodástico. Eu formei, eu tenho que saber fazer uma ponte. Né? Eu tenho que saber calcular um prédio, eu tenho que saber executar uma obra de um shopping monstruosa. Coisas monstruosas, a gente imagina muito não isso. Não é? Né? Tipo assim, não, eu sou engenheiro, eu tenho que... Não você não tem que saber tudo, você tem que ter humildade. Fala assim, não, realmente, tipo, não sei nada. Então, é o que a gente fala. Igual ontem, eu liguei, né, eu liguei para um encarregado lá, que tem muita experiência de obra, para saber se ele já tinha feito alguma coisa do tipo que eu precisava de saber. Então, você trocar, tipo, perguntar pro pedreiro, que ele, né, um cara encarregado que tem experiência, mestre de obra bom, mestre de obra experiente, engenheiro, trocar ideia com outros engenheiros, com outras pessoas, né, da equipe, absorver conteúdo de quem tem mais experiência, cara, participar de comunidade, também. Igual tem comunidade, mestre financiamento. Qualquer dúvida que você tiver de financiamento, com certeza ela vai ser sanada ali dentro. Sim. Né? Tanto pelo Eduardo, alguém da equipe, ou de qualquer um que está lá, né, que faz parte, né, que são profissionais da área e também estão no campo de batalha com relação a isso. Né? Então, fazer parte, esse network ele é muito importante. Participar de uma comunidade, participar de um grupo de pessoas que estão engajadas em crescer junto, em desenvolver o mercado. Aquilo que a gente sempre fala, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. É exatamente isso. Uma comunidade, um grupo, faz você crescer junto. Tem gente que fala assim, nossa, eu não conheço engenheiros, nossa, eu não frequento, eu formei agora. Então, você tem que buscar lugares que estão essas pessoas. Né? Um exemplo, eu cheguei numa cidade, quando eu fui para o Tocantins, que eu não conhecia nada nem ninguém. Aí, o único engenheiro da cidade que eu tinha contato era o da prefeitura. Porque era o que eu tinha que ir lá e o da Caixa Econômica. Eu tinha que ir lá e tramitar os processos. Conversa, papo vai, papo vem, tal e tal e tal. Cara, conversando com o cara, eu lá no Tocantins descobri que ele já morou em Uberaba. Olha. Formou na Uniub. Encontrei o cara lá no Tocantins, nada a ver, na mesma faculdade que a gente formou. Então, passou um tempo, ele estava me chamando para as reuniões dos engenheiros da região. Aí tá vendo? Então, você começa a criar um network gigante. Né? Então, o cara formou, eu me formei. O que eu tenho que fazer? Nossa, será que tem um grupo de engenheiro aqui da cidade? Igual aqui tem o Instituto, né, de Engenharia, né? Reuniões do CREA. Procura, porque se você não... Né? Você tem que frequentar esse tipo de ambiente, por quê? Para fazer seu network. Eu faço projeto, eu tô querendo pegar uma experiência, eu não posso ajudar numa obra, eu não posso te ajudar em alguma coisa. Você não vai achar engenheiro indo, sei lá, em reuniões de dentista, né? Um exemplo. Faz sentido ou não? Você tem que ir onde a galera tá, né? Eu tô solteiro, eu tenho que ir para onde? Pra festa. Ou pra igreja. Sim, mas eu tô falando assim, ambientes propícios para Dia dos Namorados. Você vai lá no restaurante romântico, você vai achar solteiros lá? Não vai. Você vai achar casais, né? Um exemplo. Então, eu não conheço, né, pessoas da área, eu não conheço empresas, não tem ninguém na minha família que trabalha com engenharia. Então, eu frequento os ambientes, né? Então, exato. Não, e outra coisa, hoje na rede social, cara, você tem acesso a infinitos engenheiros aí, profissionais demais, capacitados, que
eu tenho certeza que se você mandar uma mensagem para eles vão te responder, vão te ajudar, tirar uma dúvida, te dar um auxílio. Muita gente hoje, muito top, criando conteúdo na internet, totalmente gratuito, com a intenção de, cara, nós somos engenheiros. O que acontece no mercado lá fora? Ó, nós estamos numa bolha de engenheiros, todo mundo aqui é engenheiro, arquiteto, profissional da construção civil. A gente sabe que a principal coisa para executar uma obra é ter um responsável técnico. Só que quem está do lado de fora dessa bolha não sabe que isso é tão necessário assim. Então, quando a gente se ajuda, a gente cria um ambiente que, cara, os de fora vão ver que isso é importante. A gente está criando conteúdo, está se capacitando, se ajudando, nós vamos levantar a nossa profissão. Eu nunca vi um médico falando mal do outro, porque os médicos são totalmente unidos. E aí, na engenharia, a gente precisa ter essa união também, entendeu? Um médico, um engenheiro ajudar o outro, um arquiteto Sim. ajudar o engenheiro ajudar o arquiteto. Por quê? Só assim a nossa profissão vai crescer, entendeu? Eu acredito muito nisso. Sim. Um dos intuitos da gente criar conteúdo é ajudar os profissionais da engenharia. Sim. Né? E aumentar a qualificação nossa no mercado. Né? E cada vez mais educar os clientes também. Né? Tipo, às vezes o cliente chega para você e fala assim, eu quero fazer minha casa, você faz um projetinho para mim? Já começa falando projetinho, né? É diminutivo. Né? Beleza, falou assim, se você não sabe fazer um projeto, fala, eu não trabalho com esse projetinho que você precisa fazer, é melhor um arquiteto. Né? Eu tenho um amigo aqui, né? Já faz uma parceria com um amigo arquiteto, que às vezes está começando também, consegue cobrar mais barato. Né? Eu tenho aqui um amigo arquiteto, é melhor que ele tem mais ideias, tá mais ligado com inovação e tal, pode fazer um projeto 3D que você consegue visualizar melhor e tal. Eu trabalho com os complementares. O cliente vai falar, o que é isso, complementar? Nem sabe. Não sabe, né? Não sabe. Fala assim, não, eu vou fazer um projeto de estrutural da sua casa, de água, esgoto, elétrico, né? Por quê? Pra você economizar, né? Pra você não gastar material desnecessário, acompanhar a sua equipe de pedreiro, tal. Pronto, aí o que o cara vai fazer? Não, então beleza, vamos lá no arquiteto e depois do arquiteto você vai fazer os projetos, né? Exatamente. E assim, essa questão de educar os clientes tem que ser levada muito a sério, porque é isso que eu estava falando aqui. Os clientes acreditam que, cara, contratar um pedreiro bom é o suficiente para construir uma casa. Né? Não entende a responsabilidade por trás disso. Se der uma trinca lá, uma infiltração, o pedreiro vai voltar lá para resolver o problema? Ou vai assumir a bronca? Ou o cara te fala assim, você vai gastar 20 mil de material, esse material para fazer isso. Quando você vê, gastou os 20 mil, não começou o acabamento. Aí você se programou para aquilo, né? Aí você fala, não, mas e aí? Aí vai falar, infelizmente, não deu. Não deu. Não sei o que aconteceu. De mais 20 aí. Aí o que vai acontecer? A obra vai ficar parada até você se programar novamente, né, para aquilo. Exatamente. Eu trabalhei durante muito tempo com fotografia de evento, né? Então, você casa só uma vez. Então, se perdeu o momento, perdeu, né? Então, se você não contratar um cara que você sente que ele é capaz de registrar aquele momento ali, acabou. Passou. Né? Então você se programou muito financeiramente para construir a casa que você vai morar. Chega lá, você não contrata um cara que vai fazer da forma correta, que vai passar segurança, né? Então, a gente tem que saber vender isso para os clientes. Aí isso, justamente. Aí é que está o seu papel aí na história, que é passar essa segurança para o cliente. Exatamente. Nós já falamos um pouco sobre isso também, né, em outros podcasts. Tem um podcast como vender, né? Tem outro sobre expectativa e realidade. Sim. Né, de conversar com o cliente, que às vezes chega com uma expectativa muito grande e a realidade é outra, né? Então, sobre essa série que a gente vai fazer agora, né? Cheguei no campo de batalha, formei, e agora? A primeira
assim, vamos fazer um resumo geral. Não vai ser necessariamente nessa ordem aí, né? Mas eu acho que esse conteúdo que nós vamos disponibilizar agora para frente daria até um curso inteiro, né? Conteúdo muito bacana. É um negócio que daria para cobrar. Então, quando você vê que o negócio é bom, é porque eu pagaria para ter acesso e vai estar aí em todas as plataformas. Se eu tivesse me informado agora e tivesse esse conteúdo que a gente vai criar nas mãos, sim, talvez hoje eu estaria um pouco melhor do que a gente já está, entendeu? Sim. Porque tenho certeza que esse conteúdo que a gente preparou aqui vai ser muito relevante aí, pessoal. São duas coisas. Aprender com o erro do outro, aprender com o que o outro aprende, né? E aprender com a experiência do outro, não necessariamente com o erro, né? Por quê? Às vezes eu me formo ali, eu me formo em qualquer fase da etapa nossa. Você vai fazer uma coisa que você fala assim, qual que é a dúvida? Eu não tenho dúvida, porque eu ainda não sei o que eu vou precisar, né? Exato. Se eu falar assim, pega você, põe sentado em frente ao advogado, fala assim, pergunta tudo que você quiser saber sobre o jurídico que você vai usar na sua construtora. Você não vai saber. Se não souber o que perguntar, né? Não vai ter as respostas certas. Justamente. Então, às vezes, o saber o que vai precisar é tão importante quanto saber a informação. Porque às vezes a gente vai falar coisas aqui que não falar assim, ó, você vai ali, vai pegar isso aqui, vai fazer assim. Não é como fazer o negócio, né? Mas falar, você vai precisar disso, né? Porque vai acontecer isso, então procura essa pessoa para te ajudar. Exatamente. Né? O que acontece? A gente já passou por tudo isso. A gente já criou empresa, a gente já trabalhou home office, a gente já pagou muito imposto, a gente já teve funcionário registrado, tem funcionário registrado. Já trabalhou como funcionário. Já trabalhou como funcionário. Então, assim, a gente sabe todos os passos que um recém-formado aí vai trilhar sendo empregado ou autônomo ou empresário. Né? Sim. Então a gente tem condição de mostrar esses passo a passo aí para vocês, o que acontece, o que vocês precisam se preocupar, o que talvez não é tão importante agora, que pode deixar um pouco mais para frente, né, Guilherme? Sim. Tem tudo isso. Porque às vezes a gente fica preso, cara, nossa, como é que eu vou sair disso aqui e tal? E é um negócio assim que não é necessário você resolver isso agora, né? Sim. Existem alunos nossos que falam, Eduardo, como é que eu resolvo isso? Cara, não precisa resolver isso. Sim. Deixa isso do jeito que está e toca a vida como se isso não existisse. Sim. Gasta energia com outra coisa. Gasta energia com outra coisa que você vai ver que vai desenvolver. Assim, você tem um cliente, você consegue, captei um cliente, né? Então você consegue melhorar aquilo ali. Você tem 2, você vai melhorando. Você tem 5, você tem 10, você vai melhorando. À medida que você tem 50, você já vai melhorando, você não comete os mesmos erros que você cometia quando tinha 1. Mas você comete outros. Né? Comete outros. Né? As dificuldades são outras. Né? As dificuldades de você ter uma casa para gerenciar e ter 50 são outras. Totalmente diferente. Né? A dificuldade que eu tenho em fazer uma casa, fazer 50 e fazer 500 são diferentes. Né? As dificuldades são outras. Né? A dificuldade, sei lá, um exemplo. Quando eu tenho uma casa, faltou um material, eu vou ter que ir ali buscar. Beleza, sanou, problema. A dificuldade quando eu tenho 50 já como que eu vou fazer a gestão de material para 50 casas. A dificuldade quando eu tenho 800 é que eu compro direto da fábrica. Então eu já pedi o material há um mês atrás e R$10 vai me dar a diferença de R$8.000. R$100 vai me dar a diferença de R$80.000. Então essas são as dificuldades, né, que são completamente diferentes. Então, juridicamente falando, as dificuldades são diferentes. Sim, tudo. Marketing, tudo é diferente. Muda né? tudo. Muda tudo. Então, começando simplesmente do começo. Formei e agora? Nós vamos falar sobre preciso de abrir empresa ou não preciso para trabalhar com financiamento. Né? Sim. O que mais? Ou para trabalhar com um projeto, né? O que é melhor, né? O que é melhor? Trabalhar autônomo ou ter uma empresa? Abrir um escritório ou não? Trabalhar home office, trabalhar ter um lugar físico. E a gente vai aprofundar nesses assuntos, né? Porque eu acredito que tudo na vida é questão de fases, né? Se está mais difícil hoje, é porque você mudou de fase. Então, você precisa se adequar a essa nova fase para poder passar ela.
Então, eu tive a fase de trabalhar como autônomo, eu tive a fase de trabalhar como empresa, eu tive a fase de trabalhar home office, de trabalhar como espaço físico, igual a gente tem agora, no escritório. Então, tudo isso a gente vai abordar, conversar com vocês, para mostrar realmente como é que isso funciona. E você vai entender, vai falar assim, cara, hoje para mim faz sentido ter um CNPJ só que trabalhar home office. Sim. Ou então ser autônomo e ter um escritório físico. Faz sentido, entendeu? Montar um escritório físico com uma parceria ou não. Sim, né? Entendeu? Ter sócio, não ter sócio. Eu preciso hoje de contratar um jurídico ou não. Né? Igual hoje a gente tem um jurídico fixo. Na verdade, 2 jurídicos fixos. Por quê? Aí nós vamos falar por quê. Porque isso era necessário há um tempo atrás? Não, foi necessário há 1 ano atrás, né? Entendeu? Aí então, a gente contratou. Por que, Eduardo? Né? Que agora e não antes? Porque hoje, não, depois. É porque tem coisas que a maturidade, a necessidade vai surgindo com o tempo mesmo. Sim. Né? É isso, a necessidade surge com a demanda, né? E tem coisas que você não sabe que tem necessidade e que vai causar problemas. Sim. Sei lá, um exemplo de obra. Isso aí eu estava com o estagiário ontem na obra. Cheguei lá, por exemplo, no projeto, tá lá que a porta tem que ter 2,10. Uhum. Aí cheguei lá, a porta já estava sentada. Falei assim, e essa porta? Tá certa? Não sei. Olha o projeto. O projeto tá lá falando que era 2,10. Olhou. Tá com 2,14. Tá certo? Não, tá errado. Mas por quê? Não, porque tem que ser 2,10. Mas e aí? Fez o contrapiso? Não fez. Então, tem que botar. Então, é coisa assim que... Na hora que fizer o contrapiso e o piso, vai chegar nos 2,10. Né? Beleza. Então, é igual quando a gente chega na obra sem saber o porquê das coisas, né? Uhum. Porque simplesmente, se você nunca foi numa obra e nunca viu assentar uma porta... Você vai achar que... Não, beleza. O pedreiro vai te perguntar, quanto que é a altura da porta? Não, 2,10. Se for um pedreiro ruim, ele vai pegar e vai botar ela 2,10. Não vai nem te questionar, mas tem um contrapiso, tem um piso. Aí o que tem que fazer depois? Arrancar e pôr de novo. Arrancar e botar de novo. Ou então você deixa a porta com 2,6. 2,8, 2,7. Ainda nesse primeiro podcast da série, nós vamos falar, além do jurídico, sobre contratação, né? Sobre contratos, aí, linkando com o jurídico, tipos de contratação. Um pouco sobre a parte de contabilidade, que isso aí gera uma dúvida muito grande. Muito, né? Muito grande. Muita dúvida. E, às vezes, o fato de procurar um profissional que te auxilie de forma correta também é difícil. Quem procurar, né? Às vezes você vai procurar um cara lá, um contador. A gente fala, você precisa de um contador. Isso aí todo mundo sabe. Mas, cara, na minha opinião, contador existe infinitos. Eu procuraria, se eu estivesse começando hoje, um contador que é contador de uma outra empresa semelhante à minha, a que eu estou montando. Porque se o cara é contador da construtora mais top de Uberaba, da sua cidade. E aí você vai contratar ele. Primeiro, se ele fazer na sua empresa o que ele faz na consultora grande, você quebra em 1 ano. Sim. Os impostos são outro, o jeito de contratar é diferente, o jeito de lidar com os funcionários é diferente. Então você não funciona. Sim. Procura um contador que tenha um portfólio semelhante à sua construtora. Isso, na minha opinião, é para do mesmo nicho e do mesmo porte. Do mesmo nicho e mesmo porte. Exatamente. Porque também você pegar, por exemplo, tem um contador que é especializado, sei lá, em grandes supermercados, um exemplo. É diferente o giro, né, a tributação, Sim, né, tudo é diferente. Né? O giro da construção é muito alto, então, dependendo da empresa, o cara trabalha lá 10 anos, 20 anos. Eu recomendo, na hora que você for buscar algum profissional para ser seu parceiro nessa área de contabilidade ou jurídico, busque a referência dele se ele já trabalha com alguma empresa no mesmo nicho e porte que a sua. Por quê? Eu sofri com isso lá no meu começo. Porque quando eu montei a empresa, o cara não trabalhava com construtora. E aí ele tinha que estudar muito para poder me dar uma resposta. E às vezes, sendo bem sincero, a teoria da contabilidade não é o que funciona na prática de uma consultora que está começando. E aí aconteceu de eu pagar imposto dobrado.
E até hoje, isso já tem uns 5 anos, e até hoje eu não restituí esse imposto que eu paguei dobrado. Que, para você ter ideia, na época foi mais ou menos uns 10 mil reais. E por que aconteceu essa falha, né, dele cobrar uma tributação lá? O imposto era retido na fonte eu prestava um serviço, então o contratante retinha o imposto na fonte, só que ele estava gerando um imposto para mim pagar, uma guia. Ele gerava uma guia e eu pagava. E cara, o governo vai reclamar de imposto duplicado? Nunca. Não vai, tá? Não vai. Se você não pagar juros altos, mas se você pagar duplicado, eles não vão te falar nada disso. Então, eu sofri muito, sério mesmo, eu devo ter lá uns 10 mil reais que eu não sei como é que faz para pegar para trás, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu sofri porque os caras ele não tinha um know-how na área. E aí depois ele fechou com outra construtora do mesmo porte que a minha, fechou com outra, e aí ele foi meio que se especializando nessa área. Aprendendo. E aprendendo. Mas até isso acontecer, eu paguei pelo erro, né? E eu pagou não sei para ele aprender também. Paguei para ele aprender. Então assim, você está disposto a isso? Você está disposto a ter prejuízo para o cara aprender? Então, na hora de contratar, cara, o que te pode acabar com a sua empresa? Contador e um advogado. Se você faz um contrato mal feito com uma empresa grande, a empresa grande sempre vai levar vantagem sobre você, se o contrato estiver mal feito. A equipe de jurídico dele é muito mais forte que a sua, muito mais experiente. Eles já passaram por 300 mil problemas a mais que você. Sim. E por isso que contrato de empresa grande é dessa grossura. Aí você chega com um contrato de 2 folhas para fazer. Cara, quanto mais cláusulas tem num contrato, cada uma daquelas cláusulas é um problema que aconteceu com eles. Isso aí. Entendeu? E a gente vai falar sobre isso na primeira aula aí do podcast. E isso de contratar para te auxiliar. Quem já é especializado no nicho e no porte, passa para as outras coisas também. Se você contratar, vamos supor, eu preciso de uma empresa que me ajude no marketing. Se você pegar uma empresa que faz o marketing de loja, de roupa, não é o mesmo marketing para a consultora. Né? Então, às vezes, compensa muito mais você fazer um negócio mesmo. Você mesmo aprendeu noções de marketing. Noções básicas do que contratar, porque é dinheiro jogado fora. Né? Então, a gente vai falar sobre isso também. Uma coisa que a gente fez na empresa e a gente gostou muito foi a questão na parte de criação de marca, aí a gente contratou uma empresa para isso. Mas quando a gente fala de criação de marca, por exemplo, lá no meu Instagram, se vocês rolarem lá para baixo, tem um post que eu fiz da evolução da marca da King Engenharia. A primeira logo que foi feita, eu fiz no AutoCAD. Eu mesmo criei lá, foi feita, vou falar para o Davi colocar aí na edição do vídeo para vocês verem. Quem estiver vendo no YouTube vai ver a logo. Então, a marca foi evoluindo, entendeu? Não é do dia para a noite que você vai fazer a melhor logo, a melhor marca, o negócio já vai nascer top. Não é assim, cara. Não é assim. Eu fiz cartão de visita com a logo que eu fiz no E outra coisa, isso AutoCAD. independe se você contrata um cara top. Vamos supor, eu quero uma identidade visual top. Aí você vai e paga para o cara fazer. Aí você fala, nossa, tá top. Mas vai passar o tempo, parece que você amadureceu, a empresa amadureceu. Sim. Né? Aí você já olha aquilo ali, aí você já vai contratar o cara e fala assim, eu quero dar um upgrade nessa logo, sei lá, né? Fazer ela uma coisa diferente. Então, né, como que o pensamento aí evolui, seu mindset evolui, o upgrade, a empresa evolui, né? E nessa aula da criação de marca, né, a gente vai falar sobre muita coisa. Uma delas é sobre registro de marca, patentes. A gente teve que registrar a King, que abriu uma empresa com o mesmo nome, e aí a gente teve que registrar tudo mais. Então hoje no Brasil ninguém mais pode abrir uma empresa chamada King Engenharia. A gente tem a marca registrada. Outra coisa que a gente vai falar é sobre sites de criação de logo, que na época, eu não sei se existia isso na época. 2015. Não sei se existia. 5 anos atrás. Não sei se existia sites. Mas hoje você coloca lá o seu nicho, o nome da
da sua empresa que você quer, cara, vai sair lá no mínimo 100 logos para você. E vocês pagam, sei lá, R$20? Sim, é um aplicativo, né? É um site. programa lá, né? E gera logo automático. É igual esses dias eu vi um site que vende projetos já pré-prontos ali. Você fala assim, eu tenho uma casa, um terreno 10x20, eu quero um projeto de 3 quartos. Uhum. Ele te dá lá um monte de opção, lá você vê e compra o projeto pela internet. Um catálogo lá, tipo um catálogo, aí você compra ele. Entendi. Aí eu falo, olha pra você ver, né? A ideia não é ruim não, o cara deve que vende muito. Deve vender muito. Né? Porque, eu falo assim, por questão de... Às vezes o cara tá numa cidade aí que não tem um arquiteto que faça o negócio do jeito que ele quer. Aí ele vai lá e já compra um projeto lá, pré-aprovado, depois já chega com um projeto no engenheiro para fazer os outros, enfim. É a mesma coisa da logo. Às vezes você está numa região que não tem uma empresa de marketing que consegue te atender. Sim. Né? Mas assim, essa questão de marketing pode ser fora da sua cidade também. Sim. Hoje a gente sabe que, principalmente nessa época de coronavírus, sim, mas aí é tudo online. Isso que eu tô falando. Tipo assim, o cara não... Às vezes você não precisa de um arquiteto que está aí na sua cidade para fazer um projeto que você goste, né? Sim. Pode... Online. É igual aqui também na King, faz projetos para empresa fora, né? Sim. Há muito tempo a gente faz isso. Marketing é isso daí, tipos de marketing, né, que pode funcionar para a sua região, né, que é o marketing online e o marketing offline. Olha, aí seguindo as aulas, né, que a gente vai criar, os podcasts, os temas, a gente vai falar também sobre marketing. A gente comentou sobre marketing, só que a gente vai aprofundar um pouco mais. Que tipo de marketing que existe? Marketing boca a boca, marketing digital, que hoje está muito forte, né? Não sei se você tem um Instagram profissional, se você tem um Instagram da sua empresa, já cria, que isso é muito importante, a gente vai conversar sobre isso. E aí a gente vai falar sobre vários tipos de marketing, né? Que é uma área que a gente gosta muito, marketing boca a boca, onda de clientes, e até marketing regional mesmo, que funciona para muitos alunos nossos. Por exemplo, marketing de carro de som na rua, marketing de flyer, né? Fazer flyer, distribuir, rádio, tem cidade que funciona muito rádio. Aqui em Uberaba eu não sei medir o resultado, mas se você quer atingir um público mais médio, baixo padrão, né? Minha Casa Minha Vida, tem muito, rádio atinge muito, eu já vi pesquisas falando sobre isso. Hoje também tem anúncios Facebook, Instagram, a gente vai falar sobre isso. Tem muita coisa legal, outdoor, que a gente vai trazer esses assuntos também em outro podcast. Depois de marketing aí também a gente vai falar, não sei se é depois ou antes, mas a gente vai falar de captação de clientes, né? E a parte de captação, né, voltada a fiz o marketing, né? O cliente caiu na minha mão ali. E aí, como que eu vou fazer agora? Cara, às vezes isso é uma dúvida que realmente acontece. Eduardo, eu falei que eu faço, agora ele veio procurar, e agora? O que eu vou fazer? Acontece muito. Inclusive, a gente já passou por isso, de fazer marketing, aí chega lá 20 pessoas... E tá passando. Interessadas, né? 20 pessoas interessadas. E aí, cara, e agora? O que eu faço com essas 20 pessoas? O que eu converso? O que eu falo? O que eu não posso falar? Como é que eu faço? Eu ligo, entro em contato pelo WhatsApp, e agora, né? Então acontece muito isso e a gente vai falar sobre isso também e tenho certeza que vai ajudar. Essa questão de atendimento com o cliente, o relacionamento e tudo mais. O que eu tenho que passar primeiro? Eu passo o valor da metragem quadrada, não passo, valor fechado, valor aberto, orçamento fechado. O que é proposta, né? E tudo mais. Como passar uma proposta, né? Então, é o que... Eu vi esses dias até teve uma pessoa que perguntou, falou assim, minha pergunta fala assim, eu estou iniciando e eu sei que a minha pergunta é boba, mas eu não sei. Mas não quer dizer que a pergunta é boba, é porque quando você bota o pé no jogo ali para fazer, as dúvidas simples são dúvidas importantes, né? Dúvida é dúvida. Sim. Né? A gente tinha muito essa vergonha também de estar na sala de aula, professor, mas... O que é esse menos ali na frente?
Aí eu, não, porque mais com menos é menos, então a regra é essa. Explicou e pronto. Pronto, então não é que a dúvida é boba, é porque né? Agora, depois que o cliente chega, né, você tem que saber como cadastrar ele ali, como pegar os dados dele, né, como entrar em contato. Quais são as informações relevantes para você? Briefing, né, que a gente fala muito. Isso. O que você precisa de saber do cliente, né, para passar para o próximo passo. Aí vem a parte de proposta, né? Como é que você monta a proposta, como é que você conversa com o cliente com a proposta na mão, na hora de fazer o fechamento, contrato, forma de pagamento, como é que vocês trabalham com forma de pagamento? Por exemplo, aqui na empresa a gente não passa cartão, a gente aceita cheque ou dinheiro ou boleto, é as 3 formas que a gente trabalha. Por quê? Cartão, geralmente a gente paga ali 5% para maquininha, 4%, 5%, não sei. Sim. E aí já tira uma parte do seu lucro. Quando você fala que vai repassar isso para o cliente, ele fica meio assim, não vai querer pagar, né? E geralmente, cara, pouquíssimas vezes o cliente perguntou se a gente passa cartão. Acho que até hoje foi tipo, sei lá, os clientes que eu atendi foi 2, entendeu? Em 5 anos de empresa. Então pouca gente decide passar cartão. Mas é porque eu mesmo não falo que a gente passa cartão. Sim. Então eu falo, as formas de pagamento é boleto, à vista ou no cheque. Entendeu? Então isso é uma questão que a pessoa fica muito presa. Nossa, eu preciso ter maquininha de cartão. Se você, entendeu? É detalhes que às vezes a pessoa se prende. Não pega. E Nossa, também eu preciso disso, preciso daquilo e não entra em ação. Né? E se precisar também, tem formas, né? Você tem uma maquininha que você não paga nada para ter ela um mês, tem ali, não paga nada e é tipo super barata, né? Tipo, você vai pagar 200, 300 reais a maquininha e depende da realidade, né? Por exemplo, eu já trabalhei numa construtora que fazia lançamento. O cara fechou o contrato, ele tinha que dar uma entrada ali na hora. Então, o cara dava uma entrada, tipo assim, para segurar o contrato, para ninguém mais pegar aquele lote dele. Para fechar o negócio. Né? E a entrada era pouca, era uma entrada, tipo assim, não sei, R$1.000. Então o cara não vai ter R$1.000 no bolso. E outra coisa, não vai gerar um boleto para ele pagar em casa. Então o que precisa de ter? Uma maquininha. Mas para passar ali, pouco, era pouco. R$500, R$1.000, R$1.500, sei lá. Só para firmar o negócio e ele não desistir não na hora desistir de chegar em casa ali, na e hora conversar com a mulher. Justamente. Então, é coisa assim, diferente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? Mas igual aqui... Depende da estratégia do negócio. Eu lembro que teve umas 2 vezes só. Às vezes o cara vai te pagar um projetinho, um negócio, sei lá. E também você fala assim, não, transfere para mim. Hoje todo mundo transfere no celular. Tá tudo bem, né? E aí você ganhou 5% a mais, né? 4% a mais. Mas se você não puder fugir disso, cara, eu quero fazer mesmo no cartão, não sei o quê. Tem as opções, a gente vai falar mais sobre isso, mas tem a opção online. Você passa o cartão do cara online, no PagSeguro ali, tem outras plataformas. Você cobra dele, vai depositar na sua conta, acho que depois de 30 dias, né? Sim. Demora para receber um pouquinho, mas é uma forma aí de uma saída, né? Eu já vi também quando eu trabalhava na consultora em outra, que eles passavam lá, tipo assim, uma diferença pequena passava no cartão. Sei lá, às vezes o cliente falou assim, não, tipo... eu quero fazer isso aqui, deu uma diferença aqui de R$2.000. Divide para mim no cartão, aí a consultora dividia. Entendi. Né? Mas tipo assim, também cobrava, eu juro. 2.000, mas vou te cobrar 2.100. Por conta da porcentagem da maquininha. Divide no cartão, porque também para a consultora era bom, porque... Segurava, né? Era melhor, a inadimplência era muito... Antes fazia isso no boleto. Mas aí o que acontece? Vamos colocar assim, que é um portão que colocou lá. Bota o portão lá. Não, tal, divide no cartão, faz boleto. Aí não pagava o boleto, o portão já estava lá, você vai lá arrancar. Então, né, passa por esses problemas também. Depende muito do jeito que você vai trabalhar, que tipo de negócio que você vai entrar. E aí você vai avaliar, maquininha de cartão faz sentido ou não. Mas o que eu quero dizer não fica preso em detalhes, né? Sim. Nesse sentido. Não fica preso. Cara, bota lá a sua forma de pagamento na proposta
E aí seu cliente vai falar, cara, para mim não faz sentido pagar à vista. Para mim faz sentido dividir em 3 vezes. E aí você vai avaliar. Ou então, para mim faz sentido dividir em 10 vezes no cartão, mesmo pagando juros. Talvez para o seu cliente faz sentido. Sim. Você tem que ser um pouco flexível nesse momento e aí buscar uma forma de você receber via online, sei lá, algum jeito aí. Isso aí entra dentro das regras aí de negociação, né? Você ouviu o cliente também. Né? Você impõe o que é melhor para você. Né? Não deu negócio, então o que fica bom para você, né? Sim. Se o cara fizer uma proposta que fica bom para você também, pronto. Eu acho que assim, uma coisa que deve ser um pouco mais rígido é a questão do preço. Depois que você pôs seu preço, seja um pouco mais rígido em relação a descontos. Né? Não dê desconto. Eu sou um pouco dessa filosofia de sem desconto. Eu prefiro tirar alguma coisa do projeto. Então, vamos deixar o 3D de fora e aí eu consigo te dar R$1.000 de desconto. Porque você tirou um trabalho e tempo que você ia gastar em cima desse projeto. Então, eu consigo tirar R$1.000 desse projeto aqui. Beleza, esse é um ponto. Agora, o projeto é 10. Faz para mim por 9. Mas sem tirar nada, não faz sentido na minha cabeça. Né? Mesma coisa de você ir lá comprar um carro de R$40 mil, mas você faz a 35, aí você vai levar um carro embora sem uma porta? Não vai, né? Então é difícil isso acontecer. Então para mim não faz muito sentido. Então seja um pouco mais rígido em relação a descontos, eu falo isso para todo mundo, seja um pouco mais rígido em relação a desconto, mas seja flexível na forma de pagamento, porque isso vai te ajudar muito a questão de receber o valor total que você propôs. Né? Essa questão de facilitar pagamento ajuda muito tipo assim, é o morde e assopra, né? Você mordeu na questão do pagamento ali que você não dá desconto, mas você assoprou em relação a facilitar o pagamento. E outra coisa, como negociante, como vendedor ali que você está vendendo seu serviço, você tem que saber as suas possibilidades. Por exemplo, eu posso passar no cartão, eu vou perder 5%. Então, no boleto perde um pouco também, mas na negociação, né, às vezes o cliente está te pedindo um desconto, né? Me dá um desconto aí, sei lá, o desconto é R$300. Você fala, não vejo se dá um desconto. Eu não consigo dar o desconto, mas eu posso parcelar em 2 vezes aqui no cartão. Aí, o que você vai perder R$30. Mas você estava quase dando desconto de 300, né? Não, eu vou parcelar em 2 no cartão. Pode ser? Não, pode ser. Pronto. Tá, ajudou já. Né? Tem que ver o que mais faz sentido na hora da negociação. Sim. Então, é isso daí. Agora, o fechamento com o cliente também, o jeito de conversar, o que botar no contrato, isso aí nós vamos falar em outro podcast também. Né? Como fechar o negócio. Né? Às vezes, é uma dúvida também. Eu fiz meu marketing, o cliente entrou ali, prospectei o cliente, negociei com ele, passei orçamento. O cliente virou e falou assim, Eduardo, eu quero fechar o negócio. Aí você fala, e agora? O que eu preciso fazer? O que eu preciso de ter? Que documento que eu tenho que ter? Né? Como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o projeto, eu não tenho que fazer o projeto, eu tenho que fazer o financiamento, eu tenho que fazer a engenharia da caixa, eu tenho que dar entrada na prefeitura, sei lá. Onde que eu levo ele para fechar? Eu não tenho escritório. Bate um certo desespero, assim, na hora que a pessoa nunca fechou nada. E aí aparece um cliente, vamos fechar então. Você nem acredita na hora que... Que vai fechar? Fechou? É nesse... Não, e aí, onde que eu vou levar ele para fechar um contrato? Né? Eu não tenho escritório, e agora? Eu faço contrato ou não faço contrato? Se eu fizer o contrato, ele não vai achar que eu estou duvidando dele ou não. Né? Então, o fechar também é uma parte do processo. Muito importante. Né? E depois disso vem a execução, entrega. Né? Eu gosto muito da over-delivery, né? Entregar mais do que você prometeu. Então, fez o fechamento ali, né? E prometeu X. Cara, entrega X mais 2% de alguma coisa. Faz mais do que você está sendo pago para fazer. Eu acho que esse é o maior segredo de tudo na hora que você quer multiplicar seus clientes. Na hora que você fez o que você foi pago, cara, seu cliente vai ficar grato
satisfeito, beleza. Agora, se você fez o que você prometeu, mais 10% a mais, surpreendeu o cliente, cara, ele vai falar de você para todo mundo, você vai se tornar uma referência para ele relacionada a, sei lá, projeto, relacionada à obra, entendeu? Eu acho isso muito bacana, essa questão de over-delivery, entregar mais do que você prometeu. Sim, e dar assistência para o cliente também, né? Às vezes o cara fez tudo isso, fez uma obra boa, mas por fim pecou na assistência, né? Isso aí é a obra e o pós-obra, né? Eu sei de amigos aí que já entregou casa, olha para você ver. E amigo que comprou casa, que entregou de outro amigo meu. Quando foi contratar ele, me ligou e falou assim, Guilherme, eu tô querendo contratar essa pessoa para fazer minha casa, eu não estava aqui na cidade. E eu já tô quase fechando com ele, o que você acha? Eu falei, não, ele é bom, faz bem feito tudo. E beleza, fez a casa bem feita, entregou mais do que pediu. E depois deu um problema lá de vazamento lá no telhado lá. Na hora que deu o negócio, aí ela não me contou o resto tudo. Ela só me falou, nossa, Guilherme, um dia que deu um problema, eu liguei pra ele, era à noite mesmo ele estava aqui, na mesma hora. Olhou o que era, uns 2 dias depois já tinha pessoal aqui arrumando. E pronto, nossa, eu achei bom demais. Então, o cara já ganhou o cliente no pós-obra. No pós-obra, na assistência. Exato. Sei lá, acho que deve ter quebrado uma telha ali no... nem foi ele, porque provavelmente foi os caras que foi instalar antena de internet, não sei o quê. Porque você não entrega a casa com telha quebrada, enfim. Né? Quebrou uma telha, deu uma chuva muito forte, que deu um vazamentozinho lá. Então o cara foi lá e deu assistência, ganhou o cliente. Cara, e acontece muito, tipo assim, você vai entregar uma casa. Aí o cara vê a casa e tal, aí você vai e leva, sei lá, um vaso de flor pro cara e pra mulher, né? Um casal lá. Você vai e leva um vaso de flor com uma cartinha e tal. Cara, eles vão ficar... Um arranjo, né? Um arranjo de flor e tal. Eles vão ficar maravilhados com a casa e sempre vai lembrar desse gesto, né? Que você levou um vaso de flor, que deu pra pessoa, na entrega da casa e tudo mais. Então, assim, você tem que marcar a pessoa de alguma forma. Aí você tem que escolher, você vai marcar positivamente ou negativamente essa pessoa, tá? E o que acontece? Pessoas que estão fora desse mundo... Porque aqui, se você chegou nesse vídeo até agora, cara, eu quero te dar parabéns, porque você está se capacitando. Você está aqui, você está aprendendo, você está se capacitando cada dia mais. Então você já está na frente de muita gente que não está se capacitando. Segundo, existe muita gente no mercado que está... Assistir 40 minutos de podcast é um capítulo da série, né? Olha aqui, só o detalhe. Existe muita gente que está marcando as pessoas de forma negativa lá fora, que estão entregando um produto mal feito, que não dá assistência, que não conversa com o cliente. Cara, hoje o mundo está carente de atenção. Você senta com o cliente durante 2 horas e bate um papo, cara, não é só falar de venda, de cliente, não é só falar que você quer vender, não é só falar disso. Cara, mas e aí, quem que vai morar nessa casa? Você tem filho? Você vai levar sua mãe, seu pai? Quem vai morar com você? Você tem cachorro? Você não já quer que eu faça ali uma casinha do cachorro? Não. Exato. Pai, se você fizer isso pro cliente, fala, nossa, eu nem tinha pensado nisso. Você faz. Não, quanto que você vai cobrar mais? Não vou te cobrar mais nada, não. Faça lá pra você a casinha do cachorro. Às vezes você vai fazer com material que ia sobrar, que você ia ter que gastar para tirar de lá. Exatamente, ia ficar mais caro ainda. Então, assim, detalhes, cara, que você faz, que vai fazer diferença demais para o cliente. Só que para você, aquilo ali não vai fazer tanta diferença. Dá essa atenção para você, depois que sair dessa reunião, foi mais um cliente. Mas para o cliente, ele se sentiu especial, se sentiu acolhido, sentiu segurança em você, porque construir uma casa, cara, não é a mesma coisa de ir lá e comprar um ar-condicionado, igual está instalado aqui. Não é a mesma coisa. Cara, você está construindo uma casa. O cara talvez vai ser a única casa que ele vai morar no resto da vida. Então, é uma responsabilidade muito grande. E ele precisa sentir essa segurança em você. Então, na hora que você dedica um tempo para atender um cliente, para atender uma pessoa, cara, presta muita atenção nisso, nesses detalhes, que vai fazer muita diferença e você vai se diferenciar
total de 90% das pessoas que estão aí no mercado. Eu te garanto. É isso, fechamos. Vai ser uma série, podcast, né, falando sobre e agora, né? Me formei agora. E É uma agora? série dentro de uma série de vídeos. A gente vai tentar buscar assim só pontos, né, de dicas é igual a gente Práticas, falou aí, né, que a gente já passou, que vai fazer diferença. isso aqui eu tenho que fazer, ou eu tenho certeza que cada podcast desse vai ter alguma coisa que você falou assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Exato. Certeza. Se não tiver, pode escrever e falar assim, não tem mesmo. É alguma coisa que você Esse podcast eu já sabia tudo. já sabia tudo. Pode comentar aí. Pode que eu quero comentar, porque aí nós vamos trocar uma ideia e saber o que você sabe que nós não sabemos para botar no próximo. Né? Então, é isso daí. A gente está fazendo compartilhando experiência e fazendo um bate-papo. Então é isso então, né? Isso, vamos fechar esse. Você está no YouTube, se inscreve no canal aí, que eu já vi que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritos no canal. Então se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, curte o vídeo, ativa o sininho aí sempre que a gente botar o vídeo novo aí dessa série de vídeos, você ir lá e assistir logo de cara, beleza? É isso daí. E até o próximo podcast. Valeu!